Prosseguindo, a gente vai falar sobre o osso coxal, certo? O osso coxal é um osso par, plano, se articula com o fêmur, a coxa contralateral e o sacro. Ou seja, voltando aqui, vamos retornar para mostrar ele outra vez aqui. Mostrar tudo. Tá, peguei aqui. Então, voltando aqui para o osso coxal, se articula com o sacro e com o fêmur aqui visivelmente, mas o nosso estudo diz que ele se articula com o coxal contralateral, certo? A gente ainda vai entender melhor o que é isso. Focando mais no sacro em si. O sacro, ele no adulto é um osso único, porém a gente vê que ele tem três partes aqui. A parte pélvica, que é a pelvis, ou pubis, melhor dizendo, perdão. O isquion e o ilion, certo? Que compõe aí a cavidade ilíaca, ileal, ok? O ilion é para cima e lateral, ele tem essa abertura aqui. O isquion é para baixo e para trás. E o pubis é para frente, perfeito? Ok. Seguindo então, os três vão se unir aqui. Esse é o ponto de união deles, que é a nível do acetábulo. Então é como se isso aqui fosse dividido assim, assim, assim e assim, certo? Essa daqui é a região do isquion, essa é a região da pelvis e essa é a região do ilion, ok? Opa. Perfeito. Seguindo então, vamos para as partes e como descrever ele em generalidades. O osso coxal tem duas caras, uma cara medial e uma cara lateral, quatro bordes, então vai ser um borde superior aqui, um borde posterior, este borde, um borde anterior e um borde inferior, nessa região aqui, certo? E quatro ângulos. Quais vão ser os ângulos? E aí essa parte aí confunde um pouco, mas é bom a gente descrever quais são os ângulos dele. Quais são os ângulos? O ângulo póstero superior, que é este, póstero superior. O ângulo antero superior também. O ângulo medial, porque na posição anatômica o pubis aqui está bem medial. E o ângulo póstero inferior, que é bem aqui no isquion. O que a gente vai encontrar nessas estruturas e vamos falar sobre elas depois. A espinha ilíaca a gente encontra aqui no ângulo póstero superior, certo? A espinha ilíaca a gente está vendo aqui. Então é bem essa ponta aqui do osso, chamada de espinha ilíaca. A gente pode até ver as surfaces aqui do osso. Opa. Não sei porque não está identificando a surface. Ah, tá. Ok. Já identificou aqui as surfaces. A espinha ilíaca a gente vai identificar exatamente nesta região aqui, certo? Espinha ilíaca póstero superior, está no ângulo póstero superior. Aqui a gente vai encontrar a espinha ilíaca antero superior, está no ângulo antero superior. Na região do ângulo medial, o que a gente encontra? Uma sínfise, qual é o nome dela? Sínfise do pubis, sínfise púbica, certo? Esta é a sínfise do pubis. E aqui a tuberosidade isquiática é o que a gente encontra no ângulo póstero inferior. Perfeito? Tuberosidade isquiática. Seguindo então, e aí retornando, porque essas informações estavam perdidas aqui no
nosso slide, certo? Seguindo, o que a gente vai encontrar aqui na cara lateral, que é essa região aqui que encontra o acetábulo. A gente vai encontrar a cara glútea, o surco supraacetabular, que está bem aqui, um surco, não, essa é a margem acetabular, aqui vai estar o surco supraacetabular, certo? O acetábulo, que é toda essa estrutura aqui onde vai acontecer a articulação com o fêmur, certo? E o foramen obturador, certo? O foramen obturador está bem aqui. E o nosso material vai dizer que ele vai ser fechado pela membrana obturatriz. Eu sei que aqui tem a musculatura, o obturador interno, e aqui está dizendo que ele vai ser fechado pela membrana obturatriz, certo? Foramen obturador é o nome dessa fossa imensa, ok? Na cara, ainda na cara glútea, né? A gente pode observá-la por aqui também. Então, ainda na cara glútea, o que a gente vai encontrar? Na cara glútea, a gente encontra a linha glútea anterior e a linha glútea posterior. Então, a gente está olhando ele por aqui. Cara glútea, linha glútea anterior, certo? Perfeito. Agora corrigindo. Linha glútea anterior é essa daqui. E a linha glútea posterior, mais próxima aí do acetábulo. Não. Está incorreto, na verdade. Essa daqui. Então, bom, em relação à posição anatômica, linha glútea anterior, essa maior, linha glútea posterior, me confundi aqui porque a imagem que nós temos no slide tá diferente. Então, linha glútea anterior, essa maior, e linha glútea posterior. O acetábulo, o que ele vai ter? No acetábulo a gente consegue identificar a carilha semilunar, que é exatamente essa semilua aqui, e o borde acetabular. O que é o borde acetabular? É a parte mais... o borde, realmente. É o vértice aqui, como se fosse o vértice do acetábulo. Certo? Aqui dentro nós temos a fossa acetabular. E a fossa acetabular ela não é articular, como se imagina. Então ela não articula. Ela é realmente uma fossa que não articula. O que vai articular é a carilha semilunar. Ao invés da fossa acetabular, você pode confundir um pouco. E aqui a gente tem uma pequena estrutura chamada escutadura acetabular ou isquiopúbica. Por que isquiopúbica? Porque ela está pegando um pedaço de cada uma das ramas. Então aqui a gente tem a rama púbica, né? Aqui a rama isquiática, e aí ela conforma aqui, né? Como eu mostrei, eles se juntam aqui. Se a divisão é exatamente aqui no meio, essa escutadura ela vira isquiopúbica, certo? Perfeito. Aqui, ainda na região posterior, nosso estudo está dizendo que nós temos aí um surco obturador, certo? Ou canal subpubiano, eu prefiro chamar de surco obturador porque está próximo do foramen obturador, perfeito? Aqui embaixo, nós temos uma rama que o nosso estudo vai chamar de rama isquiopubiana ou isquiopúbica, perfeito? Mesmo conceito, ela está unindo o isquion e o pubis, então está aqui, ó, onde é exatamente a divisão, né, ou onde o aplicativo sugere, e aqui é a rama isquiopúbica, ok? Perfeito. Vamos seguindo. Deixa eu... Seguindo aqui. Inserções musculares. Vamos lá. As inserções musculares glúteas, a professora falou pra gente que ia passar só em membro inferior, mas eu já vou falar pelo menos das glúteas aqui, e depois a gente vai falar sobre as que se insertam na fossa ilíaca, que conformam aí a parede pélvica, e nas que se insertam na crista ilíaca também, que também conformam a parede pélvica, ok?
Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou puxar de novo as superfícies. Puxar de novo as superfícies para a gente identificar aqui. As superfícies. Essa superfície aqui é a cara glútea, certo? A face glútea. O que a gente vai ter nela? A inserção de algumas musculaturas, ou seja, vamos identificar melhor aqui com os desenhos. O músculo glúteo menor, ele vai estar inserido nessa região mais anterior, certo? O glúteo menor vai estar inserido na região mais anterior. No meio, como se espera, já que a gente tem três, está inserido o glúteo médio. Então ele está entre as duas linhas glúteas, uma delas passando aqui e a outra passando aqui. E mais posterior, mais próximo ali da fossa, dessa fossa aqui, ou da espinha póstero-superior, a gente tem a inserção do músculo glúteo maior, certo? Então, de trás da linha glútea posterior. Perfeito? A linha glútea posterior está aqui. A gente tem a inserção do glúteo, músculo glúteo maior atrás dessa linha, ok? Falando também sobre o tendão reflexo do músculo reto femoral. Onde é que ele vai estar inserido? Então, vai começar o músculo reto femoral aqui, certo? E o tendão dele vai ter inserção acima do acetábulo, no surco supraacetabular, exatamente aqui nessa região. O surco supraacetabular se compreende aqui, certo? Esse músculo vai ter o músculo reto femoral, tem inserção nessa região aqui, supraacetabular. Perfeito? Ok. Seguindo então, ainda falando da cara posterior, e a gente vai falar sobre o que está caminhando aqui pelo acetábulo. O que a gente vai ter compreendido no acetábulo? No acetábulo a gente tem aqui, a gente vai ter aqui compreendido um ligamento, que vai ser o ligamento chamado ligamento transverso na escotadura acetabular, perfeito? Ou na escotadura isquiopúbica. Nessa escotadura acetabular, então, um ligamento transverso e por aqui, na região mais próxima da pelvis, então vamos parar isso aqui para a gente poder virar. Por aqui, na região mais próxima da pelvis, vai passar um paquete aqui, aqui e aqui. O que é esse paquete? São as obturatrizes. Então aqui está o forame obturador. O que está passando aqui? Primeiro a veia obturatriz, depois a artéria obturatriz e depois o nervo obturador. De novo aí o van. Perfeito? Ok, então. Acetábulo a gente já matou. E aí também já está matando a cara lateral. Vou mandar para cara medial. Ok? Andando para a cara medial. Qual a estrutura que a gente observa aqui que é bem descrita? Primeiro, a fossa ilíaca, que se compreende nesse espaço aqui, toda essa cara aqui, é a fossa ilíaca, onde certo músculo ilíaco. Aqui nós temos uma linha que é muito bem observada, desde lá de cima até aqui embaixo, que é a linha arquata ou inominada, perfeito? Temos a linha arquata então, ou inominada. E que mais que a gente vai encontrar aqui nessa cara medial? Vamos ter a carilha auricular, que vai se articular com o sacro, com a carilha auricular do sacro também, e ela também tem esse formato de orelha, por isso chamada de auricular. Aqui mais para cima, tuberosidade ilíaca, da mesma forma que a gente tem as tuberosidades sacral, elas estão próximas uma da outra. Uma superfície
que é laminar e também tem o formato quadrilátero. Então a gente vai chamar ela de superfície quadrilátera. Perfeito? 4 lados. Outra vez a gente identifica aqui nessa região frontal, na região medial, a rama isquiopubiana ou isquiopúbica, de isquion e de pubis, certo? E outra vez a fossa ilíaca. Agora vamos para as inserções musculares, o que está se insertando aqui no osso coxal, na cara medial. O que está se insertando? O músculo ilíaco, na fossa ilíaca, ele vai compreender todo esse espaço. O músculo obturador interno, que está aqui na superfície quadrilátera, certo? E aqui um muito importante que acho que a gente vai cair, a gente vai pegar aqui, que vai ser bem nessa região aqui mais posterior aqui, cara medial um pouco mais posterior, o músculo cavernoso do pênis ou do clitóris, certo? Vai estar bem mais para essa região aqui. Então, o obturador interno aqui, na linha quadrilátera, então vou pôr um quadradinho aqui. Na linha quadrilátera, o obturador interno. Aqui, mais inferior a ele, na rama isquiopúbica, o corpo cavernoso, e aí vamos corrigindo talvez uma informação, o corpo cavernoso do pênis ou clitóris. Um pouco mais posterior ainda aqui, nós vamos ter o músculo isquiocavernoso, que vai ter relação aí com o corpo cavernoso do pênis ou clitóris. E dando a volta, o obturador interno está se insertando aqui, ele tem origem aqui, ó. Dando a volta no forame obturador todo, até mais ou menos essa região aqui, não chega a chegar na pelvis, e desde lá de trás, ok? Então, tudo isso aqui é a inserção do obturador interno. Perfeito? Perfeito. Aqui nós vamos ter também mais um músculo, a gente não pode esquecer, que é o músculo transverso do períneo, ele está mais aqui anterior, então, e ele vem mais para essa região, o músculo transverso do períneo quase chegando aí no borde da pelve, no borde pélvico, certo? Esse vai ser o músculo transverso do períneo, transversus del periné, perfeito? Seguindo. Agora a gente vai falar do borde. Ou então eu prefiro mostrar talvez os músculos. Vamos adicionar aqui as camadas musculares. Adicionando as camadas musculares para a gente poder observar. Adicionei muitas camadas musculares. Talvez. Aqui a gente consegue observar já o músculo ilíaco. Aqui embaixo a gente consegue observar o obturador externo, o adutor, que aí já vai entrar mais na parte de musculatura do membro inferior, certo? Vou adicionar mais camadas. A gente já vê aqui o psoas maior, por onde é que ele está passando, para onde é que ele está descendo. Ele está se juntando aqui com o músculo iliopsoas aqui nesse tendão e vindo aqui provavelmente para a região posterior do fêmur, certo? Aqui a gente está vendo a inserção do transverso lombar. Esse é o quadrado femoral. E aqui a inserção do obturador externo, certo? Que vem para frente, quadrado femoral, para trás, mais posterior. Perfeito. Vamos adicionar mais camadas. Mais uma camada. Que a gente vai conseguir identificar o obturador interno. Vou isolar o obturador interno para a gente dar uma olhada em como que ele é. E ele é bem uma camadinha, olha onde é que ele vem se insertar.
Ele dá a volta, ele é como se fosse uma camada aqui, como se fosse o osso, o músculo ilíaco, como se fosse uma capa ali, uma capa que está tampando o forame obturador, certo? E está vindo aqui para trás, passando aqui no borde posterior e vindo aqui para trás na região posterior também do fêmur, certo? Ok. Retornar aqui. Poder continuar observando. O obturador eu já separei. Esse músculo pubococcígeo, ainda não chegamos a falar sobre ele. Iliococcígeo também ainda não chegamos a falar sobre ele, mas vamos falar. Obturador interno outra vez, vou adicionar mais uma camada muscular. Adicionando mais uma camada muscular. E aí aqui eu prefiro remover as camadas abdominais, vou remover a linha alba, remover o transverso do abdômen. Está observando já também aqui o músculo piramidal, removendo ele, certo? Acabei removendo um osso que eu não sei como voltar, então vou deixar removido mesmo. E vou adicionar mais uma camada para a gente ver aí. Eu acabei removendo as camadas todas. Acho que eu tenho que adicionar as camadas todas e depois começar a remover, certo? Então, hide, e em multiseleção eu vou selecionando os que eu quero remover. De novo a linha alba, no reto abdominal, transverso do abdômen, reto abdominal. O piramidal, os piramidais. Pessoas maior e pessoas menor. Outra vez pessoas maior e pessoas menor. E vamos ver como é que a gente ficou aqui. Musculatura piriforme, obturador interno, isquiococcígeo. Aqui já o quadrado lombar, a gente consegue observar a inserção dele. Eu vou isolar o quadrado lombar para a gente poder ver onde é que ele se inserta. Aqui na crista ilíaca, aqui no borde medial. E começa a inserção dele na 12ª costela, passa pela L1 até a L4 e se inserta ali na crista ilíaca, a região mais posterior da crista ilíaca. Perfeito? Vou fazer uma pausa nesse vídeo porque ele já ficou muito longo para a gente continuar.